Tia, toma, estamos gravando aí. Estamos Não faz mais gravando. nada. Medicina Bom, norte. gente, boa noite. A gente ama faculdade, a gente ama estudar, não tem o menor problema aqui. Hoje a gente hoje a gente vai dar uma continuação da aula passada. A aula passada a gente falou bastante sobre o barroco, os conceitos um pouco mais gerais, o barroco como que ele aparecia nas outras artes, principalmente nas artes plásticas, nas artes visuais, na arquitetura, na pintura, um pouco na música. E sempre focado naquele contexto europeu, tudo mais, né? Agora a gente fala do barroco brasileiro. Por que são duas aulas separadas? Porque o barroco brasileiro é muito diferente do barroco europeu, gente. Por um simples fato de que o barroco brasileiro ele tem um contexto histórico muito diferente, que é o contexto de primeira boom econômico no Brasil, que é o contexto de cana-de-açúcar aqui no Nordeste. É um contexto também, o barroco brasileiro durou volta de 100 anos, né? O período de tempo, não é uma produção literária, obviamente, né, gente? Mas durou todo esse período de tempo, então a gente vai passar pelo ciclo de açúcar na Bahia, que é o primeiro grande boom econômico. A gente vai ver a ascensão assim, de uma metrópole brasileira, que vai ser Salvador ali, e os grandes comerciantes vindo para a cidade crescendo mais do que era pensado antes para a época, e a reflexão que isso vai ter na poesia de um autor específico, que é o Gregório. A gente vai ver bastante sobre os sermões do Padre Vieira e como que ele utiliza conceitos de conceptismo e cultismo nos sermões dele, nas cartas dele, mas principalmente nos sermões. E é isso, pessoal. Vai ser mais focado nesses dois autores. São dois autores que marcaram muito o barroco brasileiro, mas também a gente vai ver um pouquinho de como foi se dando, assim, e por que o barroco brasileiro é tão diferente do barroco europeu. Uhum. Bom, começando a falar um pouquinho sobre isso aí que o Léo já comentou, né? Realmente, o barroco ele se situa dentro do Brasil. A gente viu muito no lá na última aula que o barroco ele era uma forma super artística, visual, um negócio assim bem cheio de esculturas, de pinturas, de obras super sacras assim. No Brasil é um pouco diferente, tanto que a gente estuda barroco em literatura, assim, né? E a gente não vai falar muito do barroco lá na história, por exemplo, que é onde costumam falar de todo o resto da arte, né? Aqui no Brasil, realmente, o que aconteceu foi que o barroco ele explodiu, assim, ele começou a emergir ali nesse período de reação ao Renascimento, mas também começou a explodir dentro do contexto do açúcar. É sempre bom lembrar que é meio ruim, é meio positivista essa ideia de que a economia do Brasil evoluiu em ciclos, né? Então, a gente vai ver também que o Barroco, aí, dentro dessa extensão de tempo, ele também cobriu um pouquinho a mineração ali, talvez um pouquinho antes do auge ali, quando chega o arcadismo e a gente vai ver um monte de gente do arcadismo envolvida na mineração. Mas, enfim, o plantio da cana-de-açúcar ele era talvez a manifestação mais escravista que o Brasil já teve, assim, né? Muita gente foi trazida, acho que a maior quantidade de pessoas que foi trazida da África para o Brasil foi dentro desse período, se não me falha a memória. E em virtude disso a gente vai ver um desenvolvimento muito grande, muito rápido, né? A gente tem uma produção econômica muito grande em virtude de toda essa mão de obra. A gente vai ver muita gente produzindo. E como consequência, ao redor desses grandes engenhos vão surgir também as primeiras cidades, e dentre elas Salvador, né, uma cidade portuária, uma cidade muito importante para o Brasil, que vai sair a sua primeira capital, né, e vai ser o tema aí de muitas poesias do Gregório, como o Léo já disse. Bom, de contexto, assim, gente, é uma coisa assim, mais ou menos isso. Acho que a única coisa que vale assim se ressaltar também é que dentro do Barroco a atividade jesuítica no Brasil ela se manteve. Eles continuavam tentando catequizar os índios, continuavam tentando fazer a pregação deles ali. Então, de fato, foi um período em que o cristianismo subiu vertiginosamente em todas as pessoas que aqui habitavam, né? Mas a gente vai ver que tem um ponto meio que fora da curva em certas idiosincrasias aí da atividade jesuíta, que é o Antônio Vieira. O Antônio Vieira ele é muito importante, ele é um cara que teve uma quantidade de papéis assim muito, muito grandes, tanto em Portugal quanto no Brasil. Ele foi juiz, ele foi um mediador de vários conflitos ali já em Portugal, e quando ele veio para o Brasil ele já auxiliou nisso também.
Mas não vamos ficar muito nisso, né? Isso daqui vocês vão ver tudo com mais detalhes na história. Então a gente vai falar um pouquinho aí das características gerais. Não sei se eu quero falar alguma coisa, Léo, quer falar? Não, também comentando, né, isso que tu disse do Brasil ser um ponto fora da curva se aplica muito também porque, né, o barroco é um movimento que surge na Europa, né, gente? Então, assim, para chegar aqui, não que tenha um delay, mas é também uma espécie de telefone sem fio, né? Chega aqui um pouco do movimento, né? Muito porque ele as- opa, família aqui em casa, desculpe. Muito porque ele é, tipo, pego de lá, né, por artistas, mais que viajam para a Europa, veem o que está acontecendo lá e tragam isso para as artes deles aqui. E as características não, tipo, transpõem exatamente como elas eram no contexto europeu. Ainda vai ter uma certa contradição, ainda vai ter bastante antagonismo nas artes, mas, assim, na pintura vai ser diferente, na escultura aqui vai ser diferente. E, principalmente aqui, o papel de Deus e a figura católica aqui vai ser. Eu não sei como dizer isso, mas eu acho que o João definiu bem quando ele falou que é um ponto fora da curva, porque é uma espécie de misto de Deus volta para, tipo, tu volta a pensar a tua vida ao redor de Deus, da figura católica, mas tu também usa muito do teu humanismo, né, da tua individualidade adquirida pelo Renascimento. Como o Brasil era uma colônia portuguesa, como a colônia que estava sendo utilizada ao máximo. Eu acho que eu já li alguma vez que o período de engenho aqui foi o maior período de tráfico de escravos. Então aqui eles estavam investindo ao máximo para isso aqui ser uma superpotência de dinheiro para eles, sabe? Querendo ou não, eles não iam justificar isso tudo pelo nome de Deus. Então eles sabiam muito que eles estavam fazendo alguma coisa, tipo, não exatamente errada, mas não certa também. Então Deus não estava tão presente aqui. Né, a Deus estava galera tava presente morrendo, né? Deus estava presente muito nas missas catequéticas, tudo mais, assim. Mas na questão do, tipo, a outra metade, né, a outra arte que era produzida fora das catequeses, não estava focando muito mais na vida de Deus, mas estava focando muito na vida de dinheiro, uma possibilidade de crescimento dessa metrópole que estava aqui. Então, o contexto e as características são mais ou menos parecidas, assim, com Portugal. Ainda é aquela parada de contra-reforma, ainda é naquela parada de oposições, de luz e escuro, mas com o twist de que, bom, a gente estava focando bastante aqui nessa parte do Nordeste, a gente estava sendo praticamente explorado ao máximo num investimento aqui absurdo de escravos, absurdo de dinheiro vindo para cá para fazer esse engenho funcionar. Então, assim, são as mesmas características pero não mútil. Praticamente isso, assim, como o João disse. Uhum. Tá, vamos falar um pouquinho do que foi esse negócio, então, né? Quer falar, Léo? Fala, Léo. Pode começar, eu tenho que tomar uma aguinha aqui. Certo. Então, gente, como eu já tinha dito, né, o barroco, ele é barroco lá e é barroco aqui, só que aqui é diferente, entendeu? Só que as coisas mais, assim, óbvias que a gente falou do barroco, tanto que a gente não falou isso à toa, a gente não frisou isso à toa na última aula, são coisas que vão aparecer aqui que apareciam lá também. Uma delas é a riqueza, assim, de coisas como as oposições, assim, né? A gente vê muita coisa aparecendo na literatura, que aparecia lá nas artes, por exemplo, que aparecia lá, por exemplo, sei lá, de céu, de terra, céu, inferno, etc. E realmente, e todas as outras expressões assim de tema, especialmente dessa época na, lá na Europa, a gente vai ter aqui também de certa forma, sabe? Em algumas dessas formas aí, como o Léo bem disse, a gente vai ter um dedo assim um pouquinho mais racional, um pouquinho menos. É que a primeira pintura não é uma pintura barroca. A primeira pintura é uma pintura de um artista holandês que veio aqui na missão holandesa, junto com Maurício de Nassau, é o Frans Post. É uma pintura que está mostrando o finalzinho da época do açúcar e o começo da exploração do ouro nas Minas Gerais. E você pode ver que também é o retrato de que, tipo, dá para ver que grande parte das pessoas aqui nessa figura são negras, né? Então aí já tem também um retrato bem grande do método de produção escravista, né, que vigorava aqui no Brasil. Eu achei bonitinho, porque eu gosto das obras dele, então eu coloquei uma delas aqui. Mas aqui a gente já tem de novo uma obra do Caravaggio, que tem o chiaro escuro aí, né? Eu coloquei porque essa obra me lembra muito, sei lá, não, nossa, escrevendo com Deus me olhando aqui, sabe? Tipo, era meio que isso, né? Era meio que esse o background, eu acho.
Então, como temas aí, como eu já estava falando, a gente tinha muita religiosidade, muita morbidez, muita coisa de alma, muita coisa de tipo, ah, não, vou morrer e vou me juntar a Deus, assim, coisas típicas, assim, do barroco. Isso eu tô falando dominantemente, a gente vai ver na poesia, especialmente do Gregório e em outros poetas também, que a gente não vai falar hoje, porque esses daqui são bem mais importantes do que os outros, do que os outros, assim, no geral. Não que eles não sejam importantes, mas não vai cair. Quem cai é o Gregório. Enfim, é, eu acho que a coisa mais importante, assim, de falar sobre literatura, sobre produção literária e sobre temática literária é que aqui abunda o uso de figura de linguagem dentro do que a gente entende ali como o cultismo, que vai ser o tema do próximo slide. A gente vê muita figura de oposição aí sendo usada nesse sentido, né? A antítese, o paradoxo, o oxímoro e etc. E a gente vê também muito exagero, né? Na Europa a gente viu o exagero na exuberância das coisas, aqui a gente vê o exagero nas expressões emotivas, nas expressões religiosas das pessoas que escrevem, sabe? E meio que são essas características assim gerais, sabe? Ali no último ponto eu coloquei um pouquinho sobre a tal da culpa cristã, né? Aqui, como a gente vê muito mais literatura aqui no Brasil do que literatura na Europa, a gente vai ver que muitos sentimentos que no barroco europeu eles tinham que ser traduzidos olhando para a obra, aqueles vão ser ditos como palavra, né? E essa coisa da culpa, essa coisa do pecado, essa coisa de, ah, não, minha alma vai ser salva, será que eu vou pro céu? Será que Deus está me olhando? Deus está me perseguindo sempre ali, está sempre ciente das coisas que eu faço? Vai ser um tema recorrente, assim, vai ser uma coisa que vai aparecer em grande parte das obras, especialmente da obra poética do Gregório, em determinado tempo ali que a gente vai ver. Isso vocês podem ver também, né? Algumas características a gente já falou bastante na aula passada, por isso a gente tá meio que dando um geralzão, né? Porque a questão do memento mori, a questão de lembrar da pequeneza da tua vida perante Deus, né? A questão de lembrar da tua, além da tua mortalidade, mas lembrar da tua efemeridade como vida. A gente falou isso bastante nas questões das pinturas, mas agora vai ser traduzido muito em palavra, né? Que nem o João disse. Então, assim, para falar de dois conceitos bem importantes, passei, João. Cultismo e conceptismo. O que, que é isso, gente? Isso é uma coisa muito importante para entender, principalmente o Antônio Vieira, que foi declarado o imperador da língua portuguesa pelo Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa era um grande estudioso de Portugal e de língua portuguesa. O Fernando Pessoa ele é um cara que tinha várias produções, tipo revista, tudo mais. Ele gostava bastante de estudar a história do país. O Antônio Vieira era português, mas ele viveu a maior parte da vida no Brasil. Mas ele teve um projeto em Portugal bem marcante. Mas falando agora do cultismo e conceptismo, o que, que é isso? São dois conceitos bem fáceis de entender, assim, de certa forma. O cultismo está relacionado à maneira que tu vai escrever, ou seja, a forma da tua escrita. Esses dois conceitos foram feitos por espanhóis, inclusive, né? A produção literária barroca na Espanha era bem forte. E o cultismo estava relacionado bastante nesse uso de figuras de linguagem, principalmente, nessa figura de hipérbole, nessas antíteses, né? Que consiste em tu pegar uma coisa que se opõe a outra, esses paradoxos, que é uma coisa que, tipo, tu falaria que, sei lá, o mar é seco, que não faz o menor sentido, é uma coisa que impediria totalmente a outra. Isso está muito presente, tanto no Gregório quanto no Antônio Vieira, mas agora o mais presente de todos é o conceptismo. Isso é uma coisa meio difícil de explicar, eu diria, mas depois, quando tu entende, faz mais sentido. O conceptismo foi criado por um cara chamado Padre Quevedo. Ele era um padre na Espanha e ele era incrivelmente apaixonado pelas palavras que ele usava para poder explicar o raciocínio lógico dele, influenciado bastante pelo pensamento humanista, para explicar as ordens e a natureza de Deus. Ou seja, ele utilizava as palavras, ele utilizava o raciocínio lógico dele, mas sempre dentro do esquema de Deus, para explicar Deus. Então, assim, o conceptismo, geralmente, quando tu fala de conceptismo barroco, tu está falando na ideia de coisas complexas articuladas dentro do teu texto. Tá falando de conceitos que tu vai trabalhar, seja vida ou morte, seja o além, seja o teu papel de vida aqui na Terra, seja o papel de Deus contigo na tua vida. Então, esses conceitos todos, geralmente muito religiosos, têm muito a ver com os sermões do Padre Antônio Vieira, que é o ponto principal da obra que a gente vai ver dele hoje. E juntando esses dois, tu tem o que o Padre Vieira chamou de sermões, que é juntando essa forma incrivelmente flexível de misturar figuras de linguagem,
de misturar suas hipérboles, de falar de temas absurdamente complexos, como o papel de Deus na vida das pessoas, o papel do pregador com a comunidade da sua vila, o papel de pregador com Deus, o papel da semente de Deus, como tu tem que passar isso para as pessoas, como tu tem que escolher as tuas palavras certas para fazer com que a mensagem de Deus chegue aos outros. Isso era tudo o que o Padre Vieira fazia, e ele tinha tipo, mestrado esses dois conceitos. Assim, o Padre Vieira, de fato, era um mestre desses dois. E quando a gente fala de conceptismo, principalmente, a gente está falando muito de como o Padre Vieira montava seus argumentos para os sermões. Cultismo é uma coisa um pouco mais presente, assim, tanto no Gregório quanto em alguns outros poetas do Barroco. Até uma coisa que possivelmente vai voltar no parnasianismo, né? Essa coisa de essa preocupação por palavras difíceis, por figuras de linguagem que enriquecem a poesia, né? E por que esses dois conceitos passaram a existir? Porque no Barroco, e um pouco. Desculpa, gente, estou resfriado. E um pouco depois do Renascimento, começou a se formar uma espécie de academicismo, começou a se formar escola de artes acadêmicas. A arte virou uma disciplina, tu ganhou um certo fazer arte correto, assim, guias, escolas de como fazer arte. Então tu tinha que meio que esses manuais assim de coisas características tu tinha que seguir para fazer parte de uma arte certa, de uma arte perfeita, ou de alguma coisa que a época entendia como bom gosto. E esses dois conceitos, e o Padre Vieira, por ser um cara incrivelmente estudioso, eram muito dados nessas academias. Então a gente vai começar a ver não só mais autores específicos agora, né, e como eles foram grandes representantes do seu tempo, mas também esses conceitos assim que foram muito marcantes para sua época. Diferente do trovadorismo, por exemplo, que a gente, não, era só tipo, o pessoal falando de Deus e da guria que eles queriam lá e pegar, mas não pegavam, porque, né, não podia. É a melhor João, tem definição. alguma coisa a adicionar? Eu só me lembrei de uma coisa que eu usava para lembrar isso no cursinho. Eu tinha uma dificuldade de diferenciar o cultismo e o conceptismo. Quando eu pensava no conceptismo e eu demorei para entender isso direito, eu pensava que, sei lá, que todo esse argumento religioso, esse argumento histórico que o Vieira vai e tenta trazer, por exemplo, no sermão, ele parecia, sei lá, tipo, um monte de lã, assim, toda, tipo, amarrada uma na outra, assim. E aí, tipo, tava todo mundo lá e todo mundo olhando ali, não entendendo muito o que que era aquilo, sabe? E aí o Vieira ia lá e ele pegava a pontinha do negócio e novelava o bagulho inteiro de novo. E aí depois no final ele mostrava, olha aqui esse novelo, gente, era tudo novelo no final. É meio que isso, sabe? Ele pega o negócio e torna compreensível através de argumentos racionais, assim. Eu acho que é essa. Eu, inclusive, eu acho interessante isso, né? Porque, querendo ou não, isso tem um quesinho renascentista, sabe? O uso. O uso da razão, assim, o uso de métodos, assim, mesmo que seja só para convencer, é uma parada ali que bebe muito dessa água da Renascença, especialmente, sei lá, do Bacon, que eu já falei em outra aula, que ele era um cara não da carne curada, do filósofo, que ele falava muito sobre isso, né, sobre metodologia. Quais são os dois atores principais mesmo? A gente vai ver agora, Nicolas. O Vieira e o Gregório, a gente vai falar deles dos dois agora. Curiosamente, um dos dois não era brasileiro, que no caso era o Padre Antônio Vieira. Nascido em Portugal, filho de portugueses, se mudou para o Brasil bem cedo, porque o pai dele veio ser escrituário na Bahia. Ele é um cara que viveu a maior parte da vida dele aqui no Brasil, mas ele também teve uma produção assim bem presente fora de Portugal. Ele foi juiz em Portugal, se eu não me engano. Ele era um cara, ele era jesuíta, olha aí, gente, outro jesuíta, falando mais uma vez de poesia, de É o último. literatura jesuíta, é o último que a gente vai mencionar, porque é o último relevante, mas ele era um jesuíta, você pode até dizer assim, um jesuíta liberal. Ele advogava, assim, pela fé judaica, ele falava que tu podia utilizar muito dos preceitos dos judeus e das outras maneiras de ver o cristianismo como uma maneira, talvez, de trazer novos fiéis, talvez uma maneira de entender novamente a religião. Ele era um cara meio que decepcionado assim com a Igreja Católica. Isso está bem presente no Sermão da Sexagésima dele, que é o sermão mais famoso, que ele critica bastante o comportamento do padre e da Igreja da época, que ele fala que os padres estão mais preocupados com o ego e com o próprio orgulho do que passar a palavra de Deus e fazer tornar a vida das pessoas melhores. Mas, né, gente, ele ainda era um jesuíta, ele ainda tinha laços com a igreja, ele ainda defendia que a vida dos índios era somente útil para a catequização, e ele ainda defendia que, né, escravos africanos não tinham a alma, não mereciam ser catequizados, era apenas mão de obra. Mas enfim,
Padre Antônio Vieira, sem dados biográficos agora, falando de sua obra literária, escreveu mais de 200 sermões, mais de 700 cartas. Grande parte da sua obra lírica, né? Cartas são muito mais, assim, contando ou coisas de sua vida, ou adventos pessoais que ele passou, contando relatos de como ele, por exemplo, advogou pela tipo, fé judaica na Europa, ou como ele trouxe um certo novo ponto de vista no debate. Mas a grande parte da obra literária mesmo, a grande parte que foca, a grande parte que cai, são os sermões. O que são os sermões, gente? O que são os sermões, João? Como é que tu explicaria o que é um sermão para alguém? Olha, sabe quando todo mundo senta na igreja? Sabe quando você era criança, tua mãe te levava na igreja? E aí você ficava em pé, todo aquele comecinho ali, e chegava na hora que o padre levantava e todo mundo sentado, você ficava, ufa, não. Essa é a parte do sermão, sabe? E eu explicaria o sermão, especialmente o do Vieira, como uma coisa estruturada, assim. Tanto que se você for estudar o Vieira mais a fundo, você vai ver que todo sermão dele tem uma estruturazinha. Tem uns nomes ali, que eu já esqueci todos, mas eles realmente, assim, têm uma lógica, assim. Eu acho que o sermão, ele é, quando o pároco, a pessoa que faz o sermão, ele vai lá e ele seleciona um tema e ele abstrai sobre esse tema utilizando de um fundo religioso, assim, pegando os conhecimentos que ele, como teólogo que era, na época os padres eram geralmente assim, pessoas muito estudadas no sentido da religião, e tentavam traduzir essa coisa, esse negócio do que estava ali na Bíblia em algo que podia ser aplicado na realidade, assim. Então ele pegava ali o etéreo, o santo e falava, não, é assim que você coloca Deus na tua vida. Então, vocês vão ver, por exemplo, que ele vai falar, sei lá, é assim que Deus predisse que o que a Holanda está fazendo é invadir o Brasil, sendo que o Brasil é uma colônia de Portugal, é por isso que está errado. Porque, segundo a Bíblia, tem esses preceitos, esses aqui, aqueles ali, e ele vai seguindo essa linha de pensamento, assim, né? E como toda argumentação, como todo discurso, é uma coisa que visa, sei lá, convencimento, assim, convencimento não no sentido de, tipo, pô, conversão, não conversão, porque a pessoa que está ouvindo provavelmente já é convertida, né? Mas é só para você. É meio que como se fosse uma coisa para alimentar pensamentos na tua cabeça. Se você fosse, assim, tipo, voltasse da igreja pensando sobre isso, e ali, depois no final da tarde, assim, você clicar e falar, nossa, não, tá aí, é aquilo lá que o padre falou, sabe? É Falou assim. uma palavra-chave bem importante agora que eu diria, que é discurso. Os sermões, assim como uma aula, tem um certo discurso e uma didática. Sim, eles têm um propósito bem pedagógico. E eles têm um propósito de passar uma ideia. E através dessa argumentação meio racional, meio apelativa para a fé, sempre com essa questão de Deus, assim. O Padre Vieira, ele tem um livro compilado dele, que são os sermões, que já caiu no vestibular da URGS, agora não vai cair mais, porque já caiu faz pouco tempo, caiu acho que em 2016, 2014, 2015. Seriam tipo explicar Deus, como Deus age. Mais ou menos, porque tu não necessariamente está falando sobre Deus, tu pode falar sobre qualquer coisa sobre os sermões. O Padre Vieira, ele utilizava muito os sermões para falar de tópicos que ocorriam no dia a dia, só que ele utilizava isso através de uma visão catequética dele, através de uma visão pedagógica dele, de explicar de por que a visão dele, como Padre Vieira, era uma visão que fazia de acordo com as leis de Deus e era uma visão que talvez tu pudesse compactuar, assim, pudesse tomar lado dele, porque é bem possível que ele esteja certo. Assim, praticamente os sermões são um convencimento das pessoas. É muito difícil de explicar isso, assim, de uma maneira, tipo, básica e certa, porque nos sermões tem dele refletindo da vida dos peixes e da maneira como Deus age num rio, e criticando o jeito que outros padres agem e outros padres passam a fé católica deles para as pessoas, assim. Eles usam muito a expressão da proteções holandeses. Então, curiosamente, ele era a favor de que Portugal só desse essa parte do Brasil para a Holanda. Porque ele falava que Portugal não tinha como militarmente lutar contra os holandeses. Então, para evitar uma chacina, o Padre Antônio Vieira falava que não, Portugal tem que só abdicar da parte do Nordeste ali, senão vai morrer muita gente e isso vai ser muito ruim. Ele estava errado e ele ficou muito triste por causa disso. Foi um dos motivos que ele saiu do Brasil por um tempo. Porque ele estava errado e, bom, como todo jesuíta, escritor, formado em artes, formado em teologia, formado em um bilhão de coisas, tinha um ego meio grande.
Mas assim, a produção dele tá muito focada nisso, não só em trabalhar esses aspectos meio que da vida cotidiana através do convencimento, mas também sempre de conceitos, né, do conceptismo. Lembra? Uma colinha fácil, né, gente? Conceptismo vem de conceito, vem de trazer ideias elaboradas para o teu texto. Cultismo, como é o outro, é o de trazer, tipo, palavrinhas e ideias, tipo, maneiras de linguagem de falar daquilo. E ele usa muito isso no seu texto para aumentar a argumentação dele, para fazer uma argumentação rígida e racional, né? E é estranho porque ele era um padre, ele teoricamente teria que ser contra, né, a arte do Renascimento, mas ele usava bastante coisa, ele incorporava bastante isso. Coisa meio contraditória, tu pode se dizer, mas sim. Então, no caso dos sermões tem conceptismo, tem muito. O João, assim, eu não quero recomendar ninguém a ler os sermões porque é uma leitura muito chata, sim. Se tu não, eu diria que para ler em aula é bem bacana, assim, até, porque faz sentido. Mas tu ler sozinho não faz o menor sentido. Mas tu pegar o sermão da Sexagésima, por exemplo, que é o sermão mais famoso dele, e tu começar lendo desde o início, tu vai ver exatamente o que eu tô falando. Tu pegou um trechinho, né, João, pra gente ler aqui? Peguei, tá aqui, ó. É o Então, sermão gente, do peixe. É dos peixes. é o dos peixes. Então, gente, eu não consigo ler isso direito, porque a minha dicção é meio falha. Se tu quiser ler, João, também tá ótimo. Então, como, só dando um contexto aqui, vocês vão ver assim. Aliás, não, eu vou ler primeiro, aí depois eu dou o contexto, Sim. porque aí vocês vão perceber como é uma coisa assim elaborada, como você percebe, assim, né? Vamos lá. Esse é bem o comecinho do sermão, tá? Ele fala uma frase em latim ali e já toma. Vamos Ele lá. fala, geralmente a frase em latim que ele fala é direto da Bíblia, então ele já começa assim. E esses sermões tudo são transcrições, ou seja, ele declamava tudo isso. Ele não só escrevia, mas como ele falava, ele lia para as pessoas, De né? cabeça, beleza? Ele ficava lá e falava tudo de cabeça, assim, o negócio do cara, ele tinha O Sermão da Sexagésima tem 11 páginas, gente. uma dedicação boa aí, né? Mas tá, vamos lá. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Aí tem um passo. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos tem os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem, não falam. Uma só coisa poderia desconsolar o pregador, que é serem gente os peixes que se não há de converter. Mas essa dor é tão ordinária que já pelo costume quase não se sente. Então, esse sermão aqui, gente, é um sermão sobre como que o ofício, tipo, como que as pessoas elas são, as pessoas no geral, né, não os pregadores somente, elas têm vícios, problemas e influenciam as pessoas de uma forma assim ruim no geral. Te afasta de Deus. É isso. E afasta as pessoas de Deus. E aí o Vieira ele vai lá e fala assim, não, pô, meu, eu vim à Terra e todo outro pregador veio à Terra, velho, pra, pra ser o sal. Pra gente ir ali e. Porque, ele, como ele diz ali, o efeito do sal é impedir a corrupção. Então, o pregador, ele, ou a pessoa que discursa, que fala ali, o frade, sei lá, o religioso, ele vai e ele tenta extirpar essa coisa da sociedade que afasta as pessoas de Deus, sabe? Não, as it was, não funcionou. Eu achei interessante, todo mundo com o nominho tem um cara ali, as it was. Eu vi agora isso. Poético, achei bem edgy, assim, gostei. Mas enfim, é, a analogia dos peixes é meio difícil, assim, sabe? Porque, sei lá, ele fazendo uma. Meio que como se. Como, sei lá, tipo, se ele tá pregando aos peixes, ele tá pregando a quem tá no mar, né? No mar tem muito sal, assim, entendeu? Mas é um negócio assim. Que ele, basicamente, ele fala que, tipo, deixa ele muito, muito triste. Que tem tanta coisa ruim nessa terra que, meu, é muito ruim quando as pessoas não escutam o que o pregador fala e as pessoas simplesmente se resignam. E daí no final ele fala assim, cara, mas eu tô tão acostumado com as pessoas não me escutando, com as pessoas não se convertendo e continuando se afastando de Deus, que eu nem sinto mais dor, nem me dói mais, assim. Pelo costume já quase não se sente. É literalmente isso, assim, essa
O papel do pregador, às vezes não se escuta, tipo, ninguém escuta, às vezes ninguém dá valor. Às vezes eu tenho que falar só pros peixes que não podem nem falar, não podem nem duvidar, né? Aí ele fala bem no final, uma frase que eu gosto bastante, né? Desconsolar o pregador que é serem gente os peixes que já não há se de converter. Então essa ideia de que talvez ele não tenha nada mais para fazer. Talvez ele não tenha tipo, nem propósito mais de existir. Talvez nem, todo o papel dele seja inútil. Espécie de crise existencial, assim, né? Mas assim, pelo costume, essa dor é tão grande, mas pelo costume ele já quase não se sente. Então, tipo, é o papel dele, é o papel que Deus mandou ele fazer, é o papel que ele vai seguir fazendo. É isso, gente. E percebam, sei lá, aqui, tipo, aqui tem alguma das coisas que eu falei ali no slide do conceptismo, sabe? É, que uma delas mais, assim, mais ricas, assim, seria a analogia, eu diria, sabe? Porque, pô, sei lá, ele não tá falando de peixes, realmente, isso é uma metáfora, na verdade, né? Mas, enfim. A analogia do ofício, assim, da pessoa que ai, meu Deus, me perdi agora, mas enfim, percebam que tem um fluxo argumentativo, sabe? Tem uma coisa bastante bem, tem um viés, assim, ele está direcionando o texto para um lugar em que ele quer chegar, sabe? E ele quer chegar nesse lugar seguindo um fluxo argumentativo, assim. E percebam E, também, né, essa ideia da analogia, essa ideia da comparação, como isso serve para enriquecer o texto dele. Ao invés dele só escrever assim uma analogia básica de não, que saco, eu sou pregador, ninguém me escuta, mas enfim, eu vou continuar porque é a tarefa que Deus me deu. Ele cria toda uma história metafórica dele pregando para os peixes. Ele utiliza palavras incrivelmente complexas. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta, então, tipo, é um texto incrivelmente complexo, é um texto incrivelmente verborrágico, tem um monte de palavrinha. E é isso que, tipo, essencialmente, esse é o máximo de cultismo e concertismo que a gente tem em língua portuguesa, porque o Vieira era um cara que escrevia muito, e ele era um cara muito erudito na composição dele. E essas ideias que ele trazia, não só da ideia do papel do pregador no meio da sociedade, de como essa ideia do pregador talvez tenha um papel inútil no meio da sociedade tão corrupta, sim, misturado com todas essas figuras de linguagem que ele usa, da metáfora, da analogia dos peixes ali. Isso é o que torna o Vieira um grande escritor, assim, por mais que o texto dele seja desse jeito, gente. Vocês viram que ele demorou um parágrafo gigante com esse linguajar para explicar por que ninguém escutava ele. esse aqui é um sinal de Deus, no caso, pra gente seguir no Gregório, que a gente tem 5 minutos pra falar No da caso, pra gente seguir do Gregório, tá? Agora Tá, gente, seguinte, Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno, um dos maiores escritores de língua portuguesa. De língua portuguesa, não só brasileiro, mas um dos maiores escritores de língua portuguesa. Então, uma obra poética incrivelmente extensa. Tanto que tem gente que fala que existem 3 Gregórios diferentes. Isso é uma coisa bem importante de se lembrar, porque a gente não vai conseguir, eu acho que, falar exatamente dos 3 Gregórios. Mas, assim, existiam 3 Gregórios diferentes, porque a poesia dele pode ser dividida em 3 tipos. Você tem a poesia lírica amorosa, que ele declama sobre amor e sobre decepções amorosas, a impossibilidade do amor, principalmente. Mais ou menos naquela vibe Camões, mais ou menos naquela vibe de cantiga de amor, assim, mas um pouco mais existencial. Ele fala bastante do amor impossível, porque os dois não podem pecar perante a Deus, porque os dois vão morrer, provavelmente. As poesias de amor dele são muito mais sensuais, tem um caráter muito mais sem pudor dos corpos, assim. Ele é um cara bem mais descritivo nessa atividade sexual, mais carnal, assim. Não que tenha, tipo, descrição pornográfica. A pornografia tá nas poesias satíricas dele, mas, assim, tem bastante um elemento de corpo, de toque, de morte, de morbidez, assim, na poesia amorosa dele. E tem uma espécie de melancolia também. Tem a poesia religiosa do Gregório, que é o Gregório pedindo para Deus ser perdoado pelos pecados que ele ele cometeu tá em pra guerra, morrer, né? que ele estava para morrer. Então, seguinte, gente, quando o Gregório estava para morrer, ele viu que ele era uma pessoa meio bosta, meio desagradável para todo mundo, tanto que ele foi apelidado de Boca de Inferno. Ele é um cara que ele era nobre e morreu pobre, então ele é um cara muito ressentido. Só que no final da vida ele percebeu que se assim morrer, não ia dar bom. Então ele começou a escrever muita poesia. Uma das principais poesias dele, algumas poesias dele não tem nome, gente, isso é um saco. Sempre que elas foram tipo compiladas e tipo só transcritas mesmo para outros livros de escritas dele, assim. Meio bosta e elogio. Ele era um cara, assim, eufemismos, né, gente?
Mas né? assim, quando chegou no final da vida dele, a maioria dos poemas dele são retratados para tipo, Deus, por favor, me perdoa. Deus, eu sei Eu não que faço. a tua maior qualidade é perdoar. Se tu não me perdoar é porque tu perdeu a glória, porque até a ovelha negra merece redenção. Então, assim, ele escreve toda uma obra vasta poética para dedicar assim, ao perdão dele. E o terceiro Gregório, que é o Gregório mais curioso e é o Gregório mais estudado, e é o Gregório Boca de Inferno, é o Gregório satírico. Por que é o Gregório satírico? Assim, gente, um pouco da vida do Gregório. Ele era um cara extremamente rico, ele nasceu de uma família rica, ele foi para a Europa estudar artes. Quando ele voltou, ele viu que a Bahia dele, da infância, tinha se tornado outra Bahia. Por causa do engenho, por causa do comércio, por causa das invasões holandesas, mudou a dinâmica da cidade. A cidade cresceu muito. E a cidade ficou, nos olhos dele, pervertida, com comerciantes, com judeus, com padres perversos, com prefeitos que não fazem nada para mudar a condição da cidade, com violência, com mercantes, com pessoas fingindo ser nobres, com um Deus que não vigia nem mais a cidade. Então ele começa a xingar qualquer coisa. Tem um poema dele que eu gosto bastante, que é nessa cidade tem dois Fs, né? Eu acho que assim começa. O de, Ah, nessa cidade tem dois Fs, o de furto e o de foder. Sim, então é um poema bem curtinho dele. Ele tem um poema incrivelmente longo, que é o Triste Bahia, que ele descreve todas. É um poema gigantesco. Ele descreve todos os problemas que ele tem com a cidade de Salvador. Nem Deus sobra. Ele xinga Deus, ele xinga as prostitutas, ele xinga os judeus, ele xinga os mercantes. Eles falam que todos eles são os corruptos de merda, que ninguém merece a cidade dele, ninguém merece viver com ele. Então, assim, é um sujeitinho meio complicado. A cartinha dourada pro governador da Bahia. É, então, essa carta também é uma boa. Ele tem muita obra, gente. Inclusive, tem gente que fala que, mais uma vez, falando de escritores bem antigos, né? Falando da questão da autoria deles, é possível que muitos dos textos dele não sejam deles. Alguns textos são atribuídos e deles não sabe por quê. Mas, assim, ele tinha uma produção poética bem extensa, principalmente o lado satírico, porque ele é um cara bem revoltado. A gente botou alguns poemas aqui, a gente vai tentar exemplificar as diferentes fases do Gregório e como que isso, de fato, se dava na poesia dele, né? quer que eu leia? Aham, lê isso aí. Vamos ler primeiro, depois a gente pensa um pouquinho sobre o que que... E vocês vão perceber, mesmo sendo um poema de uma fase X, vão ter elementos de outras, enfim, né? Vamos lá. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vivendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança brilhadora, quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda a ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não te aguardes que a maduridade te converta essa flor, beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. É, um... Você vê que é um poema amoroso, é um poema que ele dedica a alguém, mas é um poema extremamente mórbido, né, gente? É um poema extremamente, tipo, focado nesse conceito de a morte sempre presente, dessa efemeridade da vida, né? E é um Tá, poema bem explícito, né, gente? Vocês podem ver. Ele era um cara muito, sem muitas papas na língua. Um poema que é bem famoso dele é aquele. Eu até peguei aqui para ler um pouquinho, né? Anjo no nome, Angélica na cara, isso é ser flor, anjo juntamente, ser Angélica flor e anjo florente, em quem se não vós se uniformara. Quem vira uma tal flor que a não cortara de verde pé do ramo florente, e quem um anjo vira luz, vira tão luzente que pôr. Então, assim, ele era um cara que ele escrevia poemas amorosos, bastante com essa coisa. Vocês viram um pouco de conceptismo, um pouco de cultismo presente na poesia dele, bastante dessas figuras de linguagem que se opõem, assim, bastante figuras que se misturam, né? Anjo no nome, Angélica na cara, a flor, a ideia da luz. Aqui nesse poema um pouco mais focado nessa ideia de morte, nessa ideia de gozar um pouco do tempo que a gente tem ainda para viver. Ainda bem que existem várias Marias. Ainda bem, né? Mas enfim, os poemas dele, os satíricos eram bem específicos e tu não tinha como não saber pra quem não era. o Eu acho último que que a gente for ver, vocês vão ver. É bem... o próximo poema é religioso, se eu não me engano, né, João? É. Esse é um poema bem curioso, gente. Esse é um poema bem grande, inclusive, se eu não me engano. Esse é o. Esse é o poema que tem 10 partes. Cara, eu nem lembro. Sim, mas tem vários poemas religiosos dele. Tem um que tem, tipo, literalmente 10 partes, que ele vai analisando todos os, tipo, pecados grandes, capitais, assim, de acordo com a vida dele
de acordo de como ele pecou, e tem tudo dentro da estrutura ali, e de como ele foi pecando, mas como Deus sempre pode perdoar os pecados que ele cometeu. Esse eu acho que não é, porque o outro, se não me engano, começava diferente. Mas assim, pequei, Senhor, mas não porque em pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quando mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não quereis que irais, pastor divino, perder da vossa ovelha a vossa glória. Então, assim, ele se compara com um animal místico que aparece na Bíblia. E como esse, tipo, se Deus perder ele, se Deus perder este fiel, se Deus perder esta pessoa, ele vai estar perdendo não só a capacidade de amar de Deus, mas perdendo a capacidade de dar glória, de Deus perdoar ele. Então, assim, é o cara bem egocêntrico, né? Como vocês podem ver. Mas é um poema extremamente rico. É um poema incrivelmente específico, que poucas pessoas teriam a capacidade de escrever assim, de uma perspectiva religiosa e existencial ao mesmo tempo, principalmente na sua época, né? Ai de ti se não me perdoar. É exatamente isso. Tu pode ler esse poema nesse tom meio ameaçador a Deus, né? Assim, se tu não me perdoar, sabe o que vai acontecer contigo? Ninguém vai te levar a sério. Porque tu não, tu não levou a sério Gregório de Matos Guerra. Isso eu me lembro dos seus escritos em Auschwitz. Qual texto que te lembrou agora? Bom, enfim, um pós-aula a gente conversa. Porque agora tem mais um Gregório pra ver. Tava produzindo em Auschwitz. Ô, caralho. Enfim, esse aí, João, tu quer ler ou tu quer que eu leia? Leio porque, sei lá, esse é um. Tá, como a gente já falou, esse é um satírico. Esse é um É. satírico, é um poema satírico sobre um cara, um específico cara, um magistrado que chegou na cidade e aí começou a, tipo, a inocentar uns barão meio rico, assim, e aprender os ladrão, assim, isso é isso, sabe? Então tá, vamos lá. Senhor doutor, muito bem-vindo seja a esta mofina e mísera cidade. Sua justiça agora e equidade e letras com a que todos causam inveja. Seja muito bem-vindo, porque veja, o maior disparate e iniquidade que se tem feito em uma e outra idade, desde que há tribunais e quem os reja. Que me há de suceder nessas montanhas, com um ministro em leis tão pouco visto, como previsto em trampas e maranhas? É ministro de império, mero nisto, tão Pilatos no corpo e nas entranhas, que solta um Barrabás e prende um Cristo. Gente, um pouco de referência bíblica e religiosa, né? Pilatos e Barrabás foram as pessoas que condenaram e prenderam e mataram Cristo na cruz. Então ele está comparando as pessoas daquela cidade com as pessoas que mataram e crucificaram Jesus Cristo. Então, né, um poema bem revoltado. Se vocês puderem, tiverem um pouquinho de tempo, procurem. Eu até tenho um poema aqui para ler, mas ele é bem grande, eu não vou conseguir ler inteiro. Mas é um poema que começa a Bahia. Então, procurem Gregório de Matos, a Bahia. Vocês vão ver bastante dessa revolta dele. E assim, o Gregório é um cara que gostava bastante dessa estrutura de poesia, né, de soneto, como vocês podem ver, né, 2 quartetos e 2 tercetos. Mas ele utilizava bastante esse A, B, B, A, ou seja, a primeira rima com a última, o primeiro verso da estrofe rima com o último verso da estrofe, e os dois do meio rimam entre si. E bom, né, gente, no geral, é isso sobre Gregório, é isso sobre Padre Antônio Vieira. O Gregório, ele é um cara que parece meio fora da curva do barroco mesmo, mas ele é uma figura incrivelmente importante dentro da literatura brasileira, porque ele foi um dos primeiros autores nacionais, né, principalmente que nasceram aqui no Brasil, apesar que sua maneira poética era bem europeia, né, e as coisas aqui do Brasil, mas as suas características gerais, seu fazer poético foi uma coisa bem revolucionária para a época, assim como os sermões do Padre Vieira e as diversas cartas que ele escreveram ajudaram bastante a fundar uma base mais sólida assim para um público leitor aqui no Brasil. O que ajudou a fundar mais assim a literatura brasileira, ajudou a sedimentar bastante ainda, foi o romantismo. O romantismo, de fato, que a gente pode falar que é a primeira literatura de caráter nacional, nacional mesmo. Mas antes de chegar no romantismo, gente, preciso tomar banho. Enfim, a gente está encerrando aqui. Desculpa seguir um pouquinho mais tempo de vocês.
Mas antes de seguir o romantismo, que é de fato o começo da literatura brasileira, a gente tem mais um períodozinho para falar, que é o arcadismo. Parto do arcadismo. Então, a aula que vem vai ser sobre arcadismo, se preparem, porque vai ser uma aula bem cansativa. A gente vai falar Traz o de travesseiro. Traz o Prepara o Travesseiro, a gente fala de uma gatinho. produção poética bem chata, mas enfim, de barroco, barroco no Brasil, barroco como movimento artístico, é isso, acabamos encerrados, qualquer dúvida, principalmente Tamo sobre aí. as, principalmente sobre as questões que a gente postou lá, qualquer dúvida sobre as aulas, sobre barroco, quiserem conversar sobre Gregório, quiserem falar que ficaram O nosso ofendidos, monitor vai corrigir aquelas questões com vocês, viu? A gente só precisa de vai um ter uma dia. monitoria especial sobre as questões ali, para fixar mesmo, né? Sei que não tem, tipo, a gente não fez um simuladão, né, com 25 questões, mas enfim, é para fixar bastante o conteúdo. E, bom, né, seguindo com a timeline de literatura brasileira, qualquer coisa é só chamar a gente. É isso, pessoal.